Vamos conversar com o Dr. Igor Marchetti, é assim que fala o seu nome? Exato. Dr. Igor Marchetti, sobre viagens canceladas por conta do Pois coronavírus. é. Em geral, são procedimentos que sempre são respeitados ou por conta do coronavírus essa política mudou? Algumas regras, elas continuam sendo aplicadas, mesmo sendo caso de coronavírus, continuam sendo aplicadas, mas temos, de fato, algumas novidades. Ah, é? Por conta do coronavírus. Por exemplo, doutor? Por exemplo, no caso de, a partir do momento que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou que é uma pandemia, não há mais lugar seguro no mundo. E com base nesse posicionamento, a gente entende que é possível pedir o cancelamento sem pagamento de multa rescisória, porque o consumidor não é culpado por esse cancelamento. Ele não tem escolha, é algo inerente à saúde dele e segurança. Mas, doutor Marchetti, o seguinte, eu entendo isso. Bom, eu não sou obrigada a me expor a esse risco. O estabelecimento que tem que devolver o meu dinheiro tem o mesmo entendimento? Normalmente ele não tem esse entendimento. Aí. Por isso que é importante que os consumidores recebam a orientação sobre seus direitos e briguem por esses direitos. Exerçam essa cidadania para que consigam ter essa reparação atendida. Porque vai dar briga. Com certeza. Vai dar briga. Eu tenho que lutar pelos meus direitos e o lado de lá vai querer tirar alguma vantagem sobre isso. Já começou, né, na verdade. Já. Eu tenho duas situações de pessoas próximas. Um amigo meu que ia hoje para os Estados Unidos, cancelou e aí está tendo que brigar para ter... E olha que as fronteiras estão para serem fechadas, está tendo que brigar para ter o dinheiro de volta. E duas amigas que estão em Lisboa que não conseguem sair de lá. Nossa. Qualquer momento a fronteira pode fechar. Temos o caso até de uma cantora famosa que ficou... não vou comentar o nome da cantora, mas assim... Mas tem uma cantora famosa que ficou presa nas Maldivas. Mas não é público? É público, mas é a Anitta. A Anitta. Ficou presa nas Maldivas por conta do fechamento. Ela conseguiu voltar? Não. Ela tá lá? Por enquanto estava lá. Olha só. Então... Eu não estava sabendo. Vamos então, estamos dando risada de nervoso, não é porque a gente está achando graça, não. Porque você imagine essa situação. É um absurdo. É absurdo. Essas a situação duas... Imagina uma pessoa que, por exemplo, fica no meio de um cruzeiro e ela tem que descer desse cruzeiro e voltar. Ela estava com o cruzeiro para a Europa, tem que descer em Maceió e tem que voltar. Essas amigas minhas estão em Portugal com a passagem comprada, o dinheiro acabando, o hotel fechando. Elas literalmente não têm o que fazer, doutor Marchetti. Sim, é uma dificuldade. O que acontece é que as pessoas podem, dependendo da situação, se ela tem um seguro viagem, por exemplo, ela pode acionar o seguro viagem. É uma alternativa nesses casos. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa. E à medida que outros insights forem aparecendo, pode trazer para a gente, por favor. Primeira pergunta da Ana. O que fazer em caso de eventos cancelados como shows, formaturas e casamentos? Muito comum agora, por conta do coronavírus, é o cancelamento das próprias promotoras de eventos, que por questões de saúde, segurança, até dos funcionários, vão cancelar o evento. Isso é normal e o consumidor pode também, nesses casos, pedir o cancelamento. Então, é algo que é tanto da empresa como do consumidor. É até a recomendação, né? É a recomendação. Não tem, o consumidor não pode exigir forçadamente a obrigação, o que, em regra, poderia ser pedido, né? Em regra, o código prevê que pode ser exigido forçadamente o cumprimento forçado. Né? Mas em casos como esse, não, porque é uma recomendação e é uma exposição muito grave que o consumidor pode ficar, pode ter que sofrer e, além da exposição que ele sofre, também outras pessoas podem sofrer. E o que eu tenho que fazer? Sendo eu a contratante ou o cliente? Nesses casos, pode pedir o cancelamento e pedir o reembolso integral sem pagamento de multa. Porque a multa é uma sanção, é uma punição para o consumidor.
E essas punições só são razoáveis quando o consumidor, não quero mais, simplesmente não quero, aconteceu um imprevisto, tenho que, uma reunião de negócios, eu tenho que cancelar essa viagem. Aí caberia uma multa rescisória. Mas nesse caso de coronavírus, que é pandemia, não há lugar seguro no mundo, essa que é a ideia da pandemia, não há como exigir do consumidor que ele financie essa crise. Perfeito. Próxima pergunta da Michele. Comprei um pacote de viagem que inclui hospedagem e passeios em um site. Não paguei por cancelamento grátis. A empresa é obrigada a me ressarcir ou vou perder tudo que eu paguei? Isso é um caso diferente do que é o normal das orientações que a gente passa. Para o caso de coronavírus, a gente entende que no momento do consentimento que foi dado pelo consumidor, ele ia viajar e ele ia providenciar de acordo com certos critérios de imprevisibilidade, como por exemplo, risco, desistência, mera desistência, algum inconveniente que aconteceu na família. Muda de ideia. Aí o consumidor, para esses casos, pode pagar uma tarifa mais cara e ter o cancelamento grátis. Mas nesse caso do coronavírus, a gente entende que o consentimento do consumidor está afetado. Ele não é o mesmo consentimento do início da contratação. Ele modificou esse consentimento por fatos que a gente chama de superveniente. E aí o Código de Defesa do Consumidor garante que em casos de mudança superveniente, né, de condição, não pode ser onerado excessivamente o consumidor. Então ele pode pedir a modificação desse contrato e nesse caso poderia pedir também o cancelamento e a devolução sem pagamento de multa. Devolução integral. Mesmo que eu tenha escolhido lá, não posso cancelar gratuitamente. Exato. Isso vai dar discussão. Porque não é uma regra normal, né? Uma situação excepcional que a gente está passando e por ser uma situação excepcional, garantiria esse direito. Vai dar briga, hein? Vai dar briga. Vai dar briga, mas, enfim, é uma briga que a gente tem que encarar, tem que né? enfrentar. Peço um minutinho da sua paciência, a gente já vai continuar, que temos mais perguntas. Continuar com o doutor Igor Marchetti sobre as providências que a gente pode e deve tomar com prejuízos por conta do coronavírus. Essa que eu queria. Andréia, as companhias aéreas são obrigadas a devolver o dinheiro do passageiro ou podem oferecer apenas a opção de remarcação? Muito interessante essa pergunta, porque, em regra, no caso de cancelamento solicitado pelo consumidor, ele não teria o direito de remarcação, a remarcação seria negociada com a empresa. Mas no caso de pandemia como o coronavírus, nós defendemos que sim, é possível que o consumidor tenha o direito de receber o dinheiro de volta e não só a remarcação, porque essa tem sido, inclusive, uma das ideias das companhias aéreas de somente fornecer a remarcação, só que às vezes o consumidor não quer mais aquela viagem, não tem mais interesse naquela viagem que vai ser agendada para outubro, novembro. Ou 2021? Não faz sentido. O consumidor pode, se quiser, aceitar essa remarcação, pode aceitar, mas não é obrigado a aceitá-la. Ele pode pedir o cancelamento e pedir a devolução integral do valor. E um detalhe importante na questão das remarcações é que o consumidor deve se atentar, porque algumas operadoras de aviação, elas alegam que essa remarcação, por ser talvez um período de alta temporada, junho, dezembro, o valor teria que ser pago a diferença desse valor. Meu Deus! Então, o consumidor tem que saber se essa remarcação vai ter cobrança adicional. Tá. Mas, doutor, é para todo mundo ficar em casa e tal. Como é que eu faço se eu sinto que eu estou sendo lesada? Procuro advogado? O Poder Judiciário está funcionando? Está tudo suspenso? Como é que está? Por enquanto, o Poder Judiciário está funcionando, né? Mas amanhã pode... Cada dia é um dia. Cada dia pode mudar a situação e hoje a gente recomenda que a pessoa faça uma reclamação pro Procon. Se tiver algum tipo de problema nesse sentido, faça a reclamação pro Procon. Pode reclamar também na plataforma consumidor.gov.br, que é uma plataforma ligada ao Ministério da Justiça, que possibilita essa intermediação. E
ANAC, nesse caso, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão regulador das companhias aéreas. Então, por hora, virtualmente, eu faço a minha reclamação e depois a gente vê como vai ficar. Por último, juizado e justiça, porque é mais demorado. Até porque eu tenho só uma sensação, do mesmo jeito que o mundo mudou depois dos atentados de 11 de setembro, eu acho que o mundo vai mudar depois dessa pandemia. Pode ser. É uma grande possibilidade, porque os cuidados vão ser redobrados e a política também de viagem, Exato. As políticas, os contratos também tendem a se modificar. Porque foi uma lição aprendida, né? Exato. Tá. Bom, vamos continuar. Próxima pergunta da Luísa. As passagens de ônibus seguem a mesma regra das passagens aéreas? As passagens de ônibus, elas são reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Diferente da ANAC, é uma outra agência. Mas como nossa fundamentação tem sido em cima do Código de Defesa do Consumidor, que é uma regra mais abrangente, então, nesse caso, aplica-se sim as mesmas regras. Perfeito. Próxima pergunta da Danila. Sites e aplicativos que vendem serviços de outras empresas devem ser responsáveis pelo problema ou devo falar diretamente com o hotel ou a companhia aérea? Muito boa pergunta, porque isso traz a responsabilidade solidária, que a gente chama de responsabilidade solidária das empresas. Tanto a intermediadora, essas intermediadoras, que é Booking, pode falar. Booking, Decolar, assim, que todas essas empresas, como também a hotel, companhia aérea, elas são responsáveis. Todo mundo tem responsabilidade. Na questão do hotel e intermediária. Na questão da companhia aérea e intermediária. Mas o doutor Marchetti, vai ser o empurra-empurra, hein? Vai. É por isso que o Código de Defesa do Consumidor garante que é possível o consumidor, caso tenha que entrar com uma ação judicial, entre contra ambas empresas, para evitar essa esquiva de uma empresa para outra e o consumidor ficar a esmo, né? Tá. Então, é possível reivindicar em cima de todas e aí uma vai pagar e as outras podem entrar com ação de regresso contra as demais. Mas e quando o hotel é em outro país? Que não está nem aí pra gente? Então, quando o hotel está em outro país, aí o consumidor deve entrar em contato com a intermediária, porque ela que fez as reservas. Fez a ponte. E é mais fácil para o consumidor acessar a intermediária. Tá, e aí, então a briga é com a intermediária. Sim. O hotel aí porque como que eu vou fazer? Como que eu vou brigar com o hotel? Pode até, mas acaba sendo mais difícil porque teria que ser expedido, por exemplo, uma carta rogatória para citação, que acaba demorando muito tempo. Então, acaba não sendo interessante para o consumidor, às vezes, entrar contra a empresa de hotel. Agora, se essa empresa de hotel tiver representação no Brasil... se for uma rede... igual essas redes grandes, né, de hotel, é possível responsabilizar. Agora, para finalizar, e se eu tenho um parente ou uma amiga, como é meu caso, que está em outro país completamente abandonada? O que essa pessoa pode fazer? Então, é bem delicado, porque nesses casos a pessoa pode procurar a embaixada do Brasil, está fechada já a embaixada, para o consulado, para ver... Foram procurar os... Não, foi desesperador. Foram procurar os órgãos portugueses, eles falaram, nós estamos preocupados com os portugueses espalhados pelo mundo. Nós não temos condição de dar assistência para ninguém. Procure o seu país. Aí vão na embaixada brasileira fechada, consulado fechado, companhia aérea só abre para venda de passagens. É por isso que o nosso alerta é não fazer a viagem. Hoje o alerta geral é evitem as viagens internacionais ao máximo. Mas, obviamente, nesses casos... Que já está lá? A pessoa pode tentar ativar, por exemplo, o seguro viagem, se ela tiver feito o seguro viagem, e verificar a cobertura desse seguro viagem. E detalhe, compraram uma passagem, então, de uma outra companhia aérea, saindo de outro lugar que não de Lisboa, compraram uma passagem. Na boa fé de que, se a companhia aérea está vendendo, é porque o avião está saindo. Compraram, horas depois a fronteira foi fechada. É porque é isso, é tudo instável. É um caos. É o caos porque você não tem... Para onde correr? O país pode fechar a qualquer momento
um país que está tranquilo, teoricamente, não tem casos ainda. Pode acontecer amanhã de falar, olha, a gente está fechando fronteira porque justamente pelo mundo todo está tendo, a gente não vai possibilitar mais saída e entrada. Bom, muito complicado. O Dr. Igor Marchetti, advogado, está aqui representando o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. O site é idec.org.br, IDEC, idec.org.br, e eu sempre parabenizo o site de vocês. Que site bem feito, que funciona, que nos orienta. Vocês fazem um trabalho primoroso, Obrigado. Viu? Eu que agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. A gente que agradece poder falar de direito do consumidor. Por favor, volte muitas vezes. Obrigado. Obrigada, doutor Igor. Até mais.